Jesus ia saindo do templo, quando os discípulos chamou a atenção dele, no concernente às estruturas do templo, tão forte que era. Mestre, veja que belos edifícios. Aí Jesus, respondendo a ele, disse, não está vendo tudo isso? Não ficarás aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí o discípulo admirou, né? O quê? Destruir uma obra tão forte como esta? Aí quando chegaram lá no aposento, eles reuniram em volta e perguntou, Senhor, diga para nós quando acontecerá essas coisas e que sinal há da tua vinda e do fim do mundo. Aí Jesus respondeu dizendo, acautelai vós, que ninguém vos engana. Que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Mas, quando vir de Jerusalém cercada de exército, quem lê, entenda. Quem estiver dentro dela, fuja para os montes. E quem estiver fora, não volte atrás, não entre nela para retirar a sua capa. E os que estiver sobre o telhado, não desça. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, porque dias de vingança virão sobre este povo. Por causa dos escolhidos de Deus, foi abreviado esse dia. Porque se não fosse pelos escolhidos de Deus, entendeu, gente? Se isso não acontecesse, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos de Deus, foi abreviado aquele dia. Então, gente, a destruição de Jerusalém era a salvação daqueles que não eram israelitas. Se não destruísse Jerusalém, a palavra não chegava a nós. O anúncio, entendeu? Do Evangelho de Cristo não chegava a nós. Para nós ter o direito de estar ouvindo falar de Jesus aqui, foi preciso, gente, aquela matança acontecer lá. Mataram velho, crianças, jovens. E o que eles achou que não valia nada, eles venderam. O que valia, eles venderam. E o que não valia, eles destruíram. E aquele que valia dinheiro, eles venderam. Mais de 500 mil de judeus, segundo a história, as histórias das guerras. Entendeu, gente? Eles venderam para o mundo mais de 500 mil de judeus. E só esse povo que está espalhado na terra. E o Evangelho de Cristo está juntando eles. Entendeu? Quando um brasileiro, espiritualmente, escuta o Evangelho de Cristo, ele não entende nada. Mas quando um judeu, espiritualmente, escuta o Evangelho de Cristo, opa, peraí, Cristo está me chamando. E aí? Ele abandona tudo para servir a Cristo. O exército de Cristo. A congregação cristã. Deixa tudo. Espera aí, Cristo está me chamando. Chegou o evangelho no ouvido dele, não, Cristo está me chamando. Agora, quem não faz parte, entendeu? Do Israel espiritual, esse não entende nada. Esse tem ouvido, mas não escuta. Tem olho, mas não enxerga. Tem mente, mas não entende, que é a palavra de que Deus lhe dá espírito de profundo sono, para que vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, não entenda, para que Deus os cure. Está escrito lá no profeta Isaías, e Jesus dizia isso, nesse povo cumpre a profecia de Isaías, que dizia, esse povo tem ouvido, mas não escuta, tem olho, mas não vê. Porque eu lhes dei espírito de profundo sono, para que vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos não entenda, para que os cure, para que converta a mim aos cure. Então, gente, vai entrar na Nova Jerusalém, nas novas terras, aqueles que tá credenciado entre o povo de Israel. Mas no mundo interno, espiritual, dentro do homem,
A matéria está aí, fazendo guerra, e bomba para lá, e bomba para cá, mas os espirituais, quando vir de Jerusalém, cercada de exército, fuja para os montes. Esses que estão fora de Jerusalém, é que escuta o evangelho de Cristo. A trombeta do evangelho bate, caiu no ouvido. Opa, Cristo está me chamando. E ali eles formam uma congregação em Cristo. Congregação cristã no Brasil, congregação cristã nos Estados Unidos, congregação cristã, lá mesmo em Israel, tem a congregação cristã em Israel. Tem. Congregação cristã na Inglaterra. Se ouviu o evangelho, eles ajuntam lá. Só que aqueles que não estão no mundo espiritual, eles não vêem nada. Quando a congregação chega lá, o pregador prega. Aquele que foi consultar a Deus espiritualmente, ele recebe a palavra. Eu ia viajar, o Senhor mandou a palavra que não é para mim viajar, que ele não está nessa viagem. Aí o ônibus que ele comprou a passagem, eu vou anular a minha passagem, que eu comprei a passagem antes de buscar a palavra, ele anula a passagem, o ônibus vai, cai na barranceira, mata todo mundo, e ele glorifica a Deus. Entendeu? Se o Senhor não me avisa, eu tinha morrido. É assim, gente, a CCB. Agora o pessoal vai para lá querendo escutar o verdadeiro evangelho, vai pregar Cristo. Tem que pregar Cristo. Tem que pregar Cristo para quem? Um povo que está lá, 500, 600 pessoas ali, de 30, 40, 50 anos de batizado, que o Senhor já chamou eles aí há 20 anos atrás, 30 anos atrás, precisa de alguém lá pregar Jesus para eles, sendo que ele já está com Jesus há 30 anos. Tem que pregar o verdadeiro evangelho aqui, pregar o verdadeiro evangelho para aquela pessoa que já está há 10, 15 anos dentro do evangelho. Pregar o verdadeiro evangelho, gente, é para as pessoas que não são evangélicas. Pessoa que está lá jogando baralho, jogando bola, e no hospital, e não conhece o evangelho. Então a pessoa vai lá pregar o evangelho para ele ouvir falar de Jesus, se ele converter a Jesus. Para esse sim, vamos pregar o verdadeiro evangelho para eles, para aqueles, entendeu? Mas eu vou para minha congregação, onde já tem lá 300 irmãos meus, ou uma congregação de 1000 pessoas, tudo batizado. Eu vou lá pregar o evangelho para eles, não, lá eu vou escutar o que o meu Deus vai falar com o povo. E o que ele vai falar com o povo, alguma coisa serve para mim. Vou abençoar, minha benção vai cair. Quer dizer, eu estou lá, a benção também vai cair para mim. O que Deus falou? Deus falou que vai abençoar todo mundo que estava na congregação. Isso é demais. Agora vou pregar o evangelho para quem já conhece Jesus há 15, 20 anos. Vê a mente desse povo. Agora, o que é esse pessoal que promete o verdadeiro evangelho? O que eles fazem? Eles vão lá na escola, fazem um curso bíblico, põe um diploma debaixo do braço, aluga um salão, enche de cadeira, põe lá um alto-falante, vem que Jesus resolve o seu problema. Então ele está pregando Jesus, está pregando o evangelho. Vem que Jesus resolve o seu problema. Aí entra lá 200, 300 pessoas, aí passa um saco vermelho lá, fazendo uma arrecadação de dinheiro, cada um joga lá, em média, R$10 cada um, 200 pessoas, já dá R$2.000. 3 cultos por semana, dá 600, dá 6.000. Entendeu, gente? Dá um bom dinheiro, não dá? Vale a pena pregar o verdadeiro evangelho. É o povo que está na congregação que faz a lavagem cerebral nele, e eles vão na onde pregar o verdadeiro evangelho, aí eles entram dentro, eles não podem alugar um salão, não podem abrir uma igreja, entra dentro de um carro e fica lá, blá, blá, blá. Não é assim. Você acompanha essas redes sociais, como é que esses coitados vivem dentro dela? Blá, 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 blá. Outro lá entra num quarto cheio de livro, blá, blá, blá. Agora tem aqueles que são espertos, aluga um salão, enche de cadeira, mas tem que ter dinheiro, né, gente? Tem que ter dinheiro. O cara faz um curso bíblico, lá do verdadeiro evangelho, mas ele tendo dinheiro, ele aluga um salão, cria uma igreja, manda bater folheto, sai convidando, vai ter um culto aqui, ó, você que está doente, você que está necessitado, você que está precisando, venha, Jesus vai resolver o seu problema. E as pessoas vêm, naquela fé,
Mas quando ele chega lá, por acaso, 500 pessoas, cada um deixando, em média, R$ 10, são 5.000, são 5.000 reais. Dá muito bem para, entendeu, gente? Fazer 2 ou 3 cultos por semana. Quer dizer, 3, 4 mil por semana, no fim do mês dá uma renda boa, 15 mil, 20 mil, dá para o pastor alugar outro salão. Daí a pouco ele está aí com 200, 300 igrejas e milhões no banco. É assim que funciona. Agora o que Jesus disse foi diferente. Quando vir de Jerusalém, falou lá para os discípulos, quando vier a destruição de Jerusalém, foi vendido esses judeus ao mundo. E esses judeus estão de volta. Jesus veio para recuperar esses judeus que estão espalhados na terra. Chegou o evangelho, não, peraí, Jesus está me chamando. E ali já forma uma congregação. Mas uma congregação, gente, que vai estar em sintonia com Deus, através de Jesus, consagrado a Jesus Cristo, entendeu, gente? E aguardando, livre de quê? Obstenhais vós. O Israel lá obstenhava da carne do porco, né? Tinha a comida que eles podiam comer e a comida que eles tinham que ser afastar dela. Todo animal que tiver unha frisada e remói, pode comer. O que tem unha frisada e não remói, não come. O que remói e não tem unha frisada é imundo. O boi remói e tem a unha frisada, mas o porco tem a unha frisada, mas não remói. A lebre remói, mas não tem unha frisada. Então, gente, é aquilo que as pessoas tinham que guardar preceito. A mesma coisa é a congregação. Tem aquilo que você tem que guardar. Guardar vai do adultério, da prostituição, da mentira, da idolatria, da fornicação. E conhecer a verdade, permanecer na verdade. E a verdade vos livrará, porque o mentiroso, ele não consegue livrar dessas coisas. Entendeu? Agora, todo homem que está na verdade e pratica a verdade, Deus guarda ele dessas contaminação. E ele considera, ele continua, entendeu, gente? No grupo daqueles que está incluído na congregação de Cristo. Ah, mas é placa de igreja? Não é placa de igreja, gente. É o nome do pessoal que está congregado em Cristo, congregação cristã. Onde ela está? No Brasil? Onde ela está? No Paraguai? Onde ela está? Entendeu, gente? Agora, aqueles que não têm o espírito de Israel, essa palavra não pega ele, pega a matéria. Materialmente eu sou um israelita, mas espiritualmente não sou. Que o apóstolo Paulo escreveu, nem todo aqueles que é nascido em Israel é israelita. Que ali se trata do mundo espiritual. Tem um israelita espiritual de outro país. O evangelho chegou no ouvido dele, não precisa ele ir lá para Israel para servir a Deus. Dias virão em que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão a Ele em espírito e em verdade. Hoje a congregação cristã, ela adora a Deus em espírito e em verdade. O que está fora da verdade, cai fora de lá. Deu para entender alguma coisa, gente? Outro dia nós falamos mais sobre esta fase. Se aqueles dias, por causa dos escolhidos de Deus, foi abreviado aqueles dias, a destruição de Jerusalém. Que massacre fizeram ali, gente? Um derramamento de sangue para o evangelho chegar a nós. Hoje nós chegamos na nossa congregação, estou aí falando em Jesus Cristo, todo mundo conhece Jesus, conhece o Espírito Santo, conhece Deus, conhece o diabo, conhece Satanás, conhece demônios, conhece tudo. Graças ao derramamento de sangue, ao massacre que muitos sofreram pelo amor da palavra de Deus. Para eu ter o direito de estar falando isso que eu estou falando aqui, muitas cabeças rolaram. E nós não damos valor. Esse povo que entregaram a sua vida para que o evangelho chegasse a mim. E você? Dá valor ao evangelho de Cristo? Ou é aquele um que, isso aí é tudo mentira. Jesus não existiu, esse negócio de Deus não existe. Bíblia é tudo aí, é tudo fantasia. Ah, é?
Deus lhe deu espírito de profundo sono, para que vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos, não entenda. Está dormindo, espiritualmente está dormindo. Só enxerga as coisas da vida. Quando põe lá, oh, vem que Jesus te dá um carro, Jesus te dá casa, Jesus te dá... Aí tudo bem. Agora quando fala, vem que o Senhor vai salvar a tua alma. Guardai-vos disso, para você entrar no céu. Aí não vale, né? Deus que abençoe a todos. Amém.